Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Um canal que cada dia vai trazer para vocês um tópico, um conteúdo diferente. Se você, assim como eu, gosta desse tipo de trabalho, desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para sempre ser notificado quando eu postar algo. E por enquanto, amores, devido a problemas pessoais, só estarei postando cortes do canal Angel Black Contos de Terror. Mas logo voltaremos com a nossa programação normal. Bem, bora lá então de cortes, galera! E esta é do Lorde Giovanni Antunes. Fazia tempo que eu não trazia aqui os contos de terror um tanto quanto calientes do nosso amigo. Vamos lá? Numa sexta-feira chuvosa de novembro, Ana havia acabado de deixar o cemitério onde estava, deixando seu namorado, Henrique, que havia morrido. Os médicos diagnosticaram no mesmo uma hemorragia repentina, na qual Henrique havia perdido quase todo o sangue de seu corpo. Ana, uma jovem de 24 anos, ainda virgem, raro, né? Era virgem porque sua família manteve os preceitos da Igreja Anglicana da Inglaterra em 1850. Mas ela estava inconsolável, até que um jovem cavalheiro se aproximou dela e, com uma voz suave, disse que ele poderia ajudá-la imediatamente. Ana recusou tal ajuda, mas o jovem cavalheiro insistiu e sua insistência chamou a atenção da moça, que, quando olhou para o homem na frente dela ali, ele estava um pouco pálido e seus olhos estavam vermelhos. Ela nunca tinha visto ninguém com olhos vermelhos em toda a sua vida. Eles se seguiram durante 2 quarteirões e, de repente, o jovem senhor abriu a boca um pouco mais do que deveria e ela notou que ele tinha dentes maiores que o normal. Mas não teve tempo de lhe perguntar nada, porque sua casa já estava logo ali na frente dela. E assim ela entrou. Mas quando se virou para se despedir, o jovem senhor já havia desaparecido nas ruas de Londres. Ao anoitecer, a chuva deu lugar a uma densa neblina. Ana veio até a janela e viu uma silhueta que parecia uma pessoa e, ao mesmo tempo, parecia também um morcego gigante. Ela ficou assustada e então ouviu um grito que parecia vir de uma mulher. O terror toma conta de todo o seu ser. Ela se afasta da janela e procura refúgio em sua cama. Mas ela se levanta e vai procurar sua mãe, que também estava aterrorizada pelo grito. Seu pai disse que iria ver o que estava acontecendo ou o que aconteceu. Pegou a sua arma e colocou na cintura dele, mas foi parado
por ambas, mãe e filha. Durante o resto da noite, vários sons estranhos podiam ser ouvidos. Às vezes, parecia que alguém batia na porta e arranhava, como se fosse um animal. Outras vezes haviam grunhidos e uivos de lobos. Outras vezes parecia que os ratos corriam freneticamente pelo teto. Ninguém conseguia dormir, mesmo com as orações que faziam para acalmá-los ou tentar acalmá-los. Finalmente, os primeiros raios de sol entraram pela janela e tudo ficou em silêncio novamente. E depois de alguns momentos se podia ouvir o murmúrio do povo lá na rua. Então, eles decidiram sair e encontraram uma cena horrível. Duas garotas totalmente nuas e com marcas de garras e 2 buracos no pescoço na área da jugular. Logo, a Scotland Yard chega e a polícia de Londres para isolar o local, e os legistas e detetives começaram seu trabalho. Mas assim que as perguntas começaram, os moradores saem e não respondem a nada. E em um breve momento, Ana vê o jovem cavalheiro da noite anterior. Mas quando ela tenta se aproximar dele, um dos detetives se aproxima dela, tirando sua atenção. E quando ela tenta procurá-lo novamente, ele, já desapareceu como um passe de mágica. O detetive começa a fazer perguntas e quando ela diz sobre os sons que ouviram durante a noite, ele diz que ela estava sob estresse pela perda do seu namorado. Mas sua mãe confirma e o detetive procura com outros residentes e eles não dizem nada, ao contrário da moça e de sua mãe. A noite começa novamente e novamente o terror toma conta da família. Mas dessa vez o pai consegue se livrar de Ana e de sua mãe e chega até a abrir a porta. Mas o nevoeiro era espesso e a luz da lâmpada não ajudava a ver nada. E de repente, parece que alguém está respirando atrás dele. E ele se vira rapidamente, mas não encontra ninguém lá. E isso o deixa aterrorizado, assustado, e o mesmo retorna para casa. A mãe de Ana vai até seu marido, o abraça e percebe que tem um pequeno fio de sangue que corre pelo seu pescoço, pouco abaixo de sua cabeça. E ela lhe pergunta: James, como você se machucou aqui? Eu não estou ferido, Josefina. Sim, você está, James. E falando isso, ela
toca o sangue e ele se mostra surpreso com o que está vendo, com o sangue de seu pescoço nas mãos de sua mulher. Por quê? Porque ele não sentiu nada e mesmo assim estava ali, sangrando. E novamente se ouve o som de um lobo rosnando e uivando. Mas lá em Londres, nenhum lobo foi visto há muitos anos. Isso seria impossível. E o som dos ratos no telhado na noite anterior deram lugar a passadas no próprio telhado e às vezes algo parecia estar caminhando ao longo das paredes laterais da casa. Isso era algo assustador porque como alguém poderia caminhar ao longo das paredes? E após alguns momentos de silêncio, um tiro é ouvido, seguido por um grito de terror. Mas ninguém pôde ser visto através da janela, pois o nevoeiro, esse era tão espesso que você não poderia ver nada mais que 1 metro. Talvez mais, talvez menos, mas a visão era muito difícil, digamos assim. E finalmente o sol nasce novamente através da janela da cozinha. E finalmente os sons pararam. E novamente, em frente, ouvem-se os murmúrios de pessoas assustadas e outra cena de horror. Dessa vez, o detetive que interrogou as pessoas está deitado, morto, com a cabeça arrancada do corpo. Mas dessa vez, até mesmo os policiais da Scotland Yard ficaram chocados com a cena. Cena essa que mostrava que o detetive Dolly estava com sua arma na mão, mas apenas o seu corpo foi encontrado. Em todos os lugares não havia vestígio de sangue algum, além do próprio sangue do detetive Dolly. Então a polícia dispersa todos. Também não espera pelo médico legista e pega o corpo e a cabeça do detetive com pressa. Agora não era apenas mais um assassinato. A polícia levaria o caso como um caso pessoal. O detetive Dolly era um homem muito amado por seus colegas. E agora a investigação seria reiniciada com o chefe Edgar no comando, que solicitaria que todos os eventos desse assassinato e também os assassinatos das garotas que estavam investigando fossem questionados. Ele tinha um palpite, mas não o exporia até que tivesse a chance de ter certeza, e Edgar solicitou que outro detetive auxiliasse-os nas investigações. Dessa vez, nomeou o detetive Alan, que não mantém, digamos, métodos convencionais de interrogatório. A primeira pessoa a ser levada até o detetive Alan foi Ana. E ele já estava começando o interrogatório. Senhora Ana, o que você estava fazendo
quando os assassinatos ocorreram? Ana responde: A. Senhorita Ana, por gentileza. Senhora, responda a pergunta. Aqui não é seu clube de chá. Então, esqueça a gentileza. Vou repetir a pergunta. O que a senhora estava fazendo quando os assassinatos aconteceram? Ana se surpreende com tanta grosseria, mas ela responde: eu estava em casa com os meus pais, como toda garota respeitável. E o que exatamente você estava fazendo com os seus pais? Ana se levanta e briga. Ela diz: onde o detetive quer ir com esse tipo de pergunta? Eu sou uma garota respeitável e você me ofende com esse tipo de pergunta. Mas antes que o detetive Alan pudesse dizer algo mais, entra o jovem cavalheiro que a acompanhou em casa depois de sair do cemitério. E ele, com uma voz quase desinibida, diz: minha cliente é uma suspeita, senhor detetive. O detetive então pergunta: e quem é você? Sou o Dr. Lois, o advogado da senhora. E se você não a tem como suspeita, acho que terminamos com as perguntas. O detetive Alan estava surpreso com a presunção do Dr. Lois, mas liberta a Ana. Quando Ana sai, ela diz que não pode pagar um advogado e também não sabe nada sobre os crimes. Lois apenas sorri e sai novamente e deixa aparecer as pontas de seus caninos, que eram maiores que os demais dentes, e diz: não se preocupe, senhorita Ana. Discutiremos os meus honorários no devido tempo. E após falar isso, ele atravessa a rua e desaparece novamente, como se fosse um fantasma, sabe? Lá já estava escuro e Ana estava a caminho de casa, quando decidiu passar pelo túmulo de seu namorado Henrique. E quando ela se aproximou, teve uma surpresa terrível. O túmulo de Henrique estava aberto e seu caixão destruído, e o fedor da decomposição era enorme. Mas não havia nenhum funcionário do cemitério no local para que ela pedisse satisfações. Ela anda em volta e olha em volta e não vê nada, e nenhuma alma viva lá. E quando ela se vira para ver o túmulo novamente, ela fica muito assustada. Por quê? Porque o túmulo estava lá, intacto como ela tinha deixado na sexta-feira. Mas ela estava certa de que tinha visto o túmulo violado e com isso ela procurava a saída do cemitério. Mas ela estava indo na direção ao centro do cemitério em vez de ir para a saída. Seu desespero a fez ir na direção contrária. E a noite caiu rapidamente, e o desespero de Ana aumentou. E eis que ela vê a luz de uma lâmpada e vai em direção a ela, quando sente que alguém toca seu cabelo. Ela rapidamente olha para trás,
mas não vê nada. Seu coração dispara, suas pupilas se dilatam, ela sente frio e ao mesmo tempo ela começa a suar. Ela olha para frente procurando aquela luz da lâmpada que ela tinha visto, mas a luz desapareceu. Foi quando ela começa a chorar. Logo, ela ouve uma voz que lhe diz: por aqui, vamos lá. Mas ela não vê ninguém e pergunta: quem está aí? Para onde devo ir? Agora uma segunda voz diz: menina tola, você não vê que é o seu fim? E agora uma terceira voz diz: parem, ela é a escolhida do mestre. Ana, mais desesperada do que nunca, corre sem rumo até cair dentro de uma cova aberta e encontra algo devorando o cadáver e grita, grita, grita e grita até desmaiar. Na manhã seguinte, era segunda-feira, ela acordou em seu quarto e em sua cama, mas estava vestida com uma camisola vermelha transparente e ela sabia que não poderia ser dela. A camisola era tão indecente, que ela nunca teria coragem de comprar aquela peça. Mas ela gostou e foi se olhar no espelho e notou que a camisola era muito curta e a deixou praticamente nua. Ela se olhou no espelho e só naquele momento notou que ela estava sem roupas íntimas. Bem aterrorizados, vou pular aqui um pedacinho da história para eu não perder minha monetização, mas no final do vídeo eu falo para vocês onde vocês podem ouvir essa parte mais caliente, tá bom? Lê a história toda na íntegra e sem cortes. Continuando, ela tira a camisola e esconde no fundo do seu armário. Quando ela sai, percebe que está sozinha em casa, mas dessa vez não houve movimentos da Scotland Yard na rua. Então ela olha ao redor da cozinha e vê que havia pão fresco sobre a mesa. E acha estranho porque era seu trabalho fazer pão. Mas ela estava com fome e comeu muito, e então ela começa a fazer as tarefas domésticas, mas ainda pensando no que fez a noite anterior. E como ela apareceu vestida apenas com aquela camisola. Ela só se lembrava que tinha desmaiado de tanto medo. E então sua mãe chega muito nervosa e diz: houve mais uma morte. Ana sente o frio vindo pela espinha, mas não ousa perguntar. Mas sua mãe diz: o novo detetive, Alan, foi encontrado estripado em frente à sede da polícia, mas ninguém ouviu nada. Naquele momento, Ana pergunta sobre seu pai e sua mãe responde que ele está em seu trabalho de carpintaria. Ana dá um suspiro de alívio e quando ela decide sair, conhece o advogado Lois, que está usando um smoking branco e um chapéu também branco. Ele sorri e diz a ela: será que a Milady gostaria de dar um passeio comigo? Ana sorri e responde: sinto muito, Dr. Lois, mas tenho trabalhado de casa para ajudar a minha mãe.
Mas Lois foi inteligente e com um gesto aparece uma carruagem na porta de sua casa. E também imediatamente um dos criados desce e traz uma caixa com um vestido azul. E Lois diz: espero que goste da cor. Ana não tem desculpas e entra em seu quarto e veste aquele vestido, que lhe serve perfeitamente, assim como aquela camisola que ela tinha usado ao amanhecer. E ao sair, ela está linda e se despede da sua mãe e entra na carruagem. No caminho, Lois não tira os olhos dela, que finge não ter notado. E logo eles chegam a uma floresta perto de Londres, e lá um piquenique está pronto com música de violino. E o tempo passa e ela sorri. De repente, Lois beija Ana, mas pede desculpas e diz que se envergonha da sua presunção. Ana simplesmente sorri e não diz nada. Ela já foi seduzida por aquele homem que conheceu há apenas 3 dias. Mas é hora de voltar, e ao subir, Ana percebe que as mãos de um dos criados estavam sujas, parecendo sujas de terra de cemitério. E então ela percebe melhor em outro e percebe que os dedos eram enormes. Mas antes que ela diga qualquer coisa, Lois diz para a carruagem continuar rapidamente e, de repente, ataca uma sonolência em Ana. E a última coisa que ela percebe é que Lois tem os seus caninos da boca enormes. Mas ela cai em um sono profundo. E novamente ela acorda em seu quarto, vestida com a mesma camisola e novamente sem suas roupas íntimas. Ela se toca e percebe que não foi violada e dá um leve sorriso, já que sabia que foi Lois quem a vestiu assim e a deixou sem roupas íntimas. E por volta das 10 da noite, Lois retorna com a carruagem e com diferentes criados. E até mesmo os cavalos eram diferentes. Esses pareciam ter chamas nos olhos e fumaça saindo de suas narinas. Rapidamente, Lois entra em sua casa, onde novamente ela percebeu que isso era algo muito estranho, porque seus pais nunca foram de sair durante a noite. Mas ela não conseguiu pensar claramente, e quando percebeu que estava toda nua e com Lois ali, e ambos como animais no cio, se é que vocês me entendem. Aquilo durou até mais ou menos meia-noite e foi quando ela olhou para os olhos de Lois e viu que os mesmos estavam totalmente vermelhos. E no instante seguinte a transfiguração foi terrível. Lois tornou-se algo indescritível. Ele abriu a sua boca e seus caninos saltaram para fora. O terror se espalhou através dela, mas ela não tinha saída. Ele estava, digamos, dentro dela, e mais ele colocou força nela. Não era mais apenas um ato sexual. E agora ela era vítima de um abuso que ela mesma havia consentido, que um homem outrora gentil se tornara um morcego gigante e no mesmo instante ele tem novamente a aparência de um homem. E no meio desse caos,
Seus pais vêm, mas são atacados por Nosferatus, que eram os criados disfarçados e são brutalmente despedaçados em pedaços. Elois morde a jugular de Ana e bebe aquele sangue com tanta sede, tomando cuidado para não danificar o corpo de Ana. E após saciar sua sede, Lois vê a vida de Ana desvanecer-lhe e dá-lhe uma escolha. Você quer viver para sempre ou quer o esquecimento? Mesmo à beira da morte, Ana diz eternidade. Imediatamente, Lois corta seu peito e a faz beber seu sangue, e assim ambos começam o seu reinado de terror que dura até os dias de hoje. Autor Lorde Giovanni Antunes. E aí, aterrorizados, o que acharam desse conto? Meus amigos, eu tirei umas partes do conto, mas se vocês se interessarem em ler as partes mais calientes, você pode estar indo no Facebook e procurando por Lorde Giovanni Antunes. E aí você terá a história, o conto todo na íntegra, como eu disse, sem cortes. Deixe aí sua opinião nos comentários. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, vai no sininho das notificações, na opção todas, clique lá e sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você vai ser notificado. E por hoje é só, galera. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!